partir de agora, na Ultra FM, você ouve o programa Bate-Papo Jurídico. Apresentação e produção, Dr. William Souza. Bom dia, ouvintes da Ultra FM. Bom dia, DJ Nandes. Bom dia, doutor. Tudo bom contigo? Tudo jóia. Bom dia, nosso ilustre entrevistado hoje, doutor Alisson Brandão. Bom dia, seu William, nosso DJ aqui, e a todos os ouvintes da Ultra. Então, hoje, né, doutor Alisson, nós estamos aí com o tema de tabagismo no âmbito do sistema prisional. Quem quer que se tratar e como se tratar. Isso mesmo, importante esse tema, ainda mais chegando agora, né? Feliz Natal a todos, chegando véspera de Ano Novo, todo mundo fazendo seus planejamentos, não é isso? Então mesmo. Pode incluir a questão do planejamento aí também da seção do tabagismo, que nós vamos dar muitas dicas aqui para você conseguir alcançar esse objetivo. O tema é muito importante e pertinente, sabe, doutor William? Ainda mais quando a gente está abordando o sistema prisional. A gente vai levar as informações para o nosso ouvinte de uma forma que ele consiga construir, né, essas informações, seu pensamento, e nos ajude, né, a implementar políticas, que é a sociedade que ajuda os governos a implementar as políticas de saúde. O tema é tão importante que em 2005 o Brasil ele tornou parte, junto de um programa da Organização Mundial da Saúde, para fazer esforços no mundo inteiro para a seção do tabagismo. Então, por quê? Porque é uma epidemia, tem vários fatores, a gente vai discutir aqui. O Brasil entrou nesse processo, então ele tem um desafio de implementar medidas intersetoriais, ou seja, envolvendo todos a parte do governo federal, e aí nós vamos para os estados, distritos e municípios, relacionados à redução da demanda de oferta de produtos do tabaco e seus derivados. Com o Brasil aderindo a isso, torna-se o quê? Um programa de Estado. Então, cria-se uma política nacional de tabagismo, né, de controle do tabaco, e aí a gente vai trabalhar um programa nacional, permitindo então a inclusão no Sistema Único de Saúde, disponível de forma gratuita e acesso fácil a toda a população, inclusive a população que está privada de seus direitos de liberdade. Nós temos então a portaria, que eu acho importante a gente deixar alguns pontos dela aqui, de 2020, para que todo mundo compreenda essas necessidades e como que o governo deve agir também nessas propostas. Então ele fala lá no artigo 2º, é obrigatória a cientificação do paciente ou do seu responsável legal dos potenciais riscos e efeitos colaterais relacionados ao uso de procedimentos ou medicamentos preconizados no tratamento do tabagismo. Mais uma vez, reforçamos aqui, muitos fazem a automedicação irregular, o risco de se automedicar, não é isso? Então, vai também o que? Tem uma reação adversa, então todo mundo tem que ficar ciente. Os gestores estaduais, distrital e os municipais que são do SUS, né, conforme a sua competência, claro, e que for pactuado, né, na CIBS também, deverão estruturar a rede, definir o sistema dos serviços que vão ser referenciados, estabelecer esses fluxos para o atendimento, ok? E trabalhar todas as etapas que estão descritas na portaria. A atuação de profissionais de atenção primária é de caráter essencial para melhorar. Então, acertadamente, a política vem na atenção primária. A atenção primária é que está no início do processo, ou seja, para todos, para que a gente possa minimizar as ações de risco à saúde. Então, isso é muito importante. E aqui eu vou frisar que são para os profissionais de saúde. Não é para um profissional. Muita gente direciona só para o profissional médico. Não, ele tem lógica, importância no processo, mas não é somente o profissional médico que vai atuar. E aí o governo, como nós vemos debatendo outros pontos aqui, deve priorizar os outros profissionais também na sua política. Hoje nós temos direcionamento apenas com a linha dos profissionais de saúde. E os demais? Não é voto, não sei, não é poder político, poder nessa forma de abranger uma sociedade. Nós temos que o governo não pode ir para essa linha, tem que trabalhar, e a própria política fala isso, né? E o tratamento da dependência do tabaco deve ser amplamente disponível e acessível. E eventuais adaptações devem ser feitas às reais necessidades de um grupo. E aqui nós vamos colocar um pouquinho mais para frente, que é a situação do presídio. É uma situação
diferente. Então tem que ser outras políticas para adaptar, não somente pegar o que é preconizado no SUS, ou seja, que está na unidade de saúde de quem está aqui, ele pode ficar com várias outras situações que quem está preso não tem essa possibilidade. Então nós temos que pensar e vamos debater essas situações também, além da gente trabalhar o que? É possível que o tratamento não dê certo. Então, um novo tratamento deve ser dado, mas avaliando os motivos das falhas. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês está dentro da política, de uma forma geral que eu coloquei, para que a gente possa entender que a política é ampla e a responsabilidade do governo estadual, que é o detentor, a não ser que tenha as pactuações pelo SUS passando para os municípios, a administração, é muito importante, né? Então, dentro desse contexto, a gente vai falar o quê? Dentro desse contexto, a gente vai desenvolver o nosso tema de hoje. Perfeito. Então, vamos lá. O tabagismo é uma doença? Bom a gente começar assim, né? Para todo mundo entender. Sim, o tabagismo é considerado uma doença epidêmica. Lembra da epidemia que nós tivemos há pouco tempo? Então é a mesma ideia de conceito de saúde. É uma epidemia. Então está distribuído em todos os municípios, está distribuído em todos os estados, no Distrito Federal, como um todo. Então o Brasil tem uma epidemia, não só o Brasil, mas nós estamos aqui, né? O Brasil, nós temos uma epidemia de tabagismo, pessoas dependentes do tabaco, que é uma doença. E aí, o que eles colocaram como doença? Vai ter a classificação, e ele colocou numa coisa muito importante, Dr. William, e nos ouvintes que estão nos acompanhando, que é o grupo de transtornos mentais e de comportamentos devido ao uso de substâncias psicoativas. Olha, para a gente entender o universo, não é um universo simples, né? Foi classificado nesse grupo. E por quê? Porque a nicotina ele tem esse papel de atuar no sistema nervoso central, né? Além de uma doença, então, ela é fator causal, ou seja, que pode vir a desenvolver nas pessoas, né, aproximadamente mais de 50 outras doenças, como cânceres, enfim, outros motivos. Nós temos uma estatística que mostra que, vinculada ao tabaco, né, 71% das mortes por câncer de pulmão estão vinculadas. Nós temos em torno das doenças respiratórias crônicas 42% vinculadas quando se pega os dados do SUS. E aproximadamente 10% das doenças cardiovasculares estão vinculadas ao uso do tabaco, à sua dependência, né? E além também de estar trabalhando o quê? Doenças que são transmissíveis, como a tuberculose. No nosso universo do sistema prisional, a tuberculose, como nós já conversamos antes, né, e todo mundo já tem uma ideia, é um fator que acontece e mata. Então nós temos que ter bastante cuidado com isso. Então o cigarro ele pode propiciar isso aí. Então, nesse segmento, o que acontece o policial penal, que é o profissional que está ali na ponta, né, próximo dos IPLs. Sim. Certo? Nessa linha que o doutor colocou, né, o risco é muito grande, né? Eles estão próximo deles, né? Questão da tuberculose, por exemplo, e como ela pode ser transmissível. Exatamente. Isso. Então, como foi proposto, e a proposta do governo é a cessação do tabagismo dentro da unidade prisional, porque dentro dessa política nós vamos ver é um local fechado, então é uma das estratégias que dentro da política está correto, né, fazer. Nós temos a política aqui fora também que mostra isso em prédios públicos, enfim. Vamos considerar então que o policial penal ele está dentro desse ambiente fechado. Concorda comigo? Podemos fazer essa analogia. Então, sim, se ele está dentro do ambiente fechado, ou seja, o tabaco, né, o tabagista, o fumo, ele vai provocar nesse tabagista doenças, como nós já falamos, e vamos falar de outras aqui ainda, e por consequência, porque ele tem um uso ativo do tabaco ao fumar, e quem está presente nesse ambiente fechado, seja criança, adulto, no caso o policial penal, ele é um fumante passivo. Se ele é um fumante passivo, ele está com contato com essas substâncias. E sim, o doente passivo, às vezes, ele tem doenças ainda, talvez, mais no início. Então, o que acontece com esse policial penal? Pode vir a acontecer exacerbar problemas respiratórios.
paciente, se ele é asmático, a asma pode exacerbar, pode dar rinite, coriza, situações alérgicas vão desenvolver esse policial penal. Podendo também, isso no curto período, mas com a exposição crônica, ele pode vir a desenvolver outros problemas, que também o câncer e outros problemas, outras patologias relacionadas, porque está intimamente ligado, ou seja, ele está exposto a milhares de substâncias, ou seja, em torno de 4.800, 4.700 substâncias, dentre delas muitas são tóxicas, estão vindo para o fumante ativo e para o fumante passivo, no caso, o policial penal. Então, sim, ele tem um risco de desenvolver. Dentro da política, nós vamos ver também que tem uma parte dentro do tratamento que ela já prevê as práticas integrativas complementares que a gente vem colocando nos temas anteriores. Então, a importância do farmacêutico estar atuando, que estar lá na unidade, a gente não tem médico o tempo todo nessa unidade, né, dentro da equipe, atuar dessa forma. Então, se a gente começa a trabalhar com os policiais penais numa perspectiva de prevenção e tratamento, né, a essa exposição, não perder uma crise, mas trabalhar medidas que possam, não é medicamentosa para levar a um efeito adverso, mas de práticas integrativas, como aromaterapia, homeopatia, terapia floral, trabalhar esse policial penal para que esses efeitos sejam minimizados. Ok? É uma proposta que o governo pode colocar no seu planejamento. Perfeito. E trazendo um pouquinho para a sociedade em si, né, a questão do fumante passivo, um tempo atrás não havia. Hoje já temos aí nos aeroportos os locais adequados para fumantes, né? Agora, aqueles jovens, vão balada, vai para balada, né? E tá ali, fumante, não fumante, todo mundo misturado, carnaval, mesma coisa, lugares fechados, não abertos. Mas aquela situação, aquele ambiente que é submetido a essas pessoas, que não são fumantes, ele pode vir a criar ou induzir a pessoa também consumir o tabaco? A consumir? Tem um estudo nesse sentido que posso eu penso que se ele tiver e se ele desenvolver, né? Desenvolver. Então, dentro da política que a gente está trabalhando, ela é bem clara. Tem as ações para prevenção da utilização e tem as ações que são para cessação. Ou seja, vai implementar política. Dentro delas, não fumar em ambientes fechados. Então, o estabelecimento que permite o fumo, né, o uso do tabaco dentro do estabelecimento fechado, ele está cometendo um crime. É bom a gente dizer isso, porque a sociedade tem o direito de acionar a polícia. Por exemplo, caso ela queira. Não é o caso do jovem que está ali na balada, mas ele é um direito dele. Né? Então depois reclamam que não tem direitos. Tem sim, tem direitos, mas tem deveres, né? Então assim, é um direito de fazer essa reclamação. E é uma das ações da política. Proibido fumar, tem que identificar, mas tem que ter fiscalização também. Então isso sim, o que acontece é que o tabaco e o álcool, eles são portas de entrada para drogas mais pesadas. Ok? Então ele está ali, se o paciente, né, perdão, se o cidadão ele não consome o tabaco, mas tem a bebida alcoólica, é um atrativo para ele fumar, porque está com outras pessoas que estão fumando, então ele vai ali, vai na onda. Nós estamos falando de jovens, né, adolescentes, ou mesmo mais velhos, mas dentro dessa faixa etária que ainda estão na formação aí, na construção, né, do seu caráter como um todo, do seu posicionamento, e às vezes vai se valer de usar bebida. Tanto que no programa a gente fala que o adolescente, ele está no quadro especial na questão do tratamento, ele tem que ser cuidado de forma diferente, e se identificado que ele também consome outras drogas ou somente o álcool, ele é encaminhado para o CAPS AD, para o CAPS normal. Então essa abordagem é interessante, é porta de entrada. Então álcool e tabaco, porta de entrada para outras drogas mais pesadas, isso aí tem os estudos comprovando. E o álcool é porta de entrada para o tabaco. Porque nem sempre o jovem começa a usar o tabaco. Ele está exposto ali. Nós tínhamos antes uma realidade, doutor William, que os nossos pais poderiam fumar, os avós. Né? Muitos já vinham cessando, parando, mas é uma realidade que antes a gente estava na rua, quando jovens, as pessoas fumavam em qualquer lugar. Na verdade? Então ficava naquela prática, mas os pais não incentivavam aquele uso.
E o adolescente ele ia mais para bebida alcoólica primeiro, uma cerveja, alguma coisa assim, dependendo da região, o acesso que se tinha era a cachaça mesmo, então ele ia mais nessa perspectiva. Mas depois, associando com as pessoas próximas que fumavam o tabaco mesmo, de rolo, fumo de rolo ou o cigarro, ele vem nessa onda também. E sim, eu acredito que é uma porta de entrada muito grande. O ambiente ali o adolescente, aquela pessoa pode ficar intimidada de não usar como os colegas e perder o espaço no grupo. E aí ele vai usar o tabaco. E tem uma curiosidade, doutor Alisson Brandão, é que eles falam que o cigarro de palha é menos danoso à saúde. Eles falam assim, olha, o outro cigarro ele tem um filtro, tem o cigarro de palha não tem um filtro, né? o que infelizmente foi inserido no mercado, e acredito que se nós formos pesquisar e talvez coletar as informações dentro do presídio, pode ter acontecido a entrada desses produtos, inclusive nos presídios, são os cigarros eletrônicos, né? Que a proposta, eu vou parar de fumar e vou fumar o cigarro eletrônico, que ainda bem que no Brasil já foi proibido, já foi demonstrado que isso sempre foi um risco de saúde pública, né? É uma falsa ilusão, na verdade, prejudica muito mais a saúde que o tabaco. Então você fala assim, eu vou fumar, então você fuma o tabaco, o cigarro, mas não fuma o cigarro eletrônico, entendeu? Dentro do menos pior aí. Então, assim, infelizmente colocou isso. Então, hoje nós temos mais jovens morrendo e se comprometendo, e outras doenças associadas podem estar acontecendo. E no presídio a gente tem que fazer esse levantamento, porque se entrou esses equipamentos lá, eles não estão com tabaco, mas vão fumar o cigarro. Uma reflexão, doutor William, será que com a política de não fumar dentro dos presídios, que é um ambiente fechado, que está correto dentro da loja da política nacional, sem o devido planejamento, pode levar a acarretar a uma entrada maior desses produtos dentro do presídio? E se acontecer, não vai ser mais prejudicial à saúde desses pacientes? Ou seja, no privado da liberdade? Vai ser pior? Por isso que a gente tem que, né, dentro dessa discussão, a gente tem que entender um caminho, sim, cumprir a lei, sim, cumprir a proposta, mas de uma forma que a gente possa minimizar os danos. E evitar, né, nós vamos ver aqui pela frente os efeitos disso, e evitar maiores problemas até de violência. Perfeito. Como é o processo de dependência desenvolvido pelo tabagismo? Então, e dentro do que a gente falou antes, esse processo é importante as pessoas entenderem esse processo. Como é que vem fazendo, né? A dependência tem alguns pontos. Então eu vou tentar falar de forma bem simples para todo mundo entender, para entender que não é simples, né? Na verdade, a dependência, nós temos a fisiológica, por exemplo. Nós temos a psicológica e a comportamental. Dentro da dependência fisiológica, o que nós estamos falando? Como o tabaco, a nicotina, ela entra no sistema nervoso central, ela vai estar envolvido com um monte de efeitos. Então nós vamos tentar colocar o mecanismo de dependência para ficar mais fácil para o nosso ouvinte, né, e quem está nos assistindo, que ele é semelhante à dependência à cocaína e heroína. Porque ele vai atuar no sistema nervoso central, em neurotransmissores, fazendo todo esse processo. Dentro dessa parte, atuando, nós vamos ter 3 fenômenos que são interessantes, que as pessoas vêm passando, né? Que é a compulsão, que é a tolerância e que é a síndrome de abstinência, né? O que seria essa compulsão? O que nós vamos falar? Quanto mais dependente da nicotina, maior é o grau de compulsão que o tabagista terá. Inicialmente, por exemplo, ele fuma uma quantidade de cigarros por dia, e depois, com o passar do tempo, o que vai acontecer? Há uma tolerância, ou seja, aquela quantidade de cigarro, eu fumava 2, 3 cigarros por dia, não é suficiente para dar aquela sensação que ele buscou, de alívio, de alegria, enfim, o que ele buscou. E aí tem um problema, né? A questão do charuto. Isso. Que é um pouco mais pesado. Sim, mas o charuto tem esse perfil, e aí você tem um perfil de utilização até diferente. O charuto não se traga. Entendi.
quem traga o charuto, ele vai dar uma engasgada, passar mal. Porque os charutos, né, até se você observar as pessoas, eles vão fazer o quê? Ele coloca a fumaça, coloca né, e solta. Ele não traga aquela fumaça, porque realmente é bem mais forte, é bem mais complicado. Quem usa, o utilizador do charuto, ele vai, como ele se diz, né, não sou expert nisso, porque eu não uso tabaco, nunca fiz uso do tabaco. O que acontece? Ele vai degustar esse charuto. Ele vai falar a qualidade do fumo, porque fez, enfim, eu não entro nesse detalhe. A proporcionalidade assim, de nicotina é maior, menor? Como é que é? Eu não conheço bem, mas ele é um tabaco mais refinado ali, bem mais encorpado. Então, provavelmente tem uma quantidade satisfatória, porque a pessoa que fuma, ela tem uma satisfação com menos cigarro, com menos charutos. É por isso que eu fiz a analogia que você falou da quantidade, você estava justamente isso, né? E aí, tipo assim, uma pessoa que fuma 5 cigarros, de repente um charuto já supre a necessidade. Eu não conheço porque o motivo do fumar e a sensação é diferente, porque ele está tragando, ele está levando aquilo para o pulmão, tem um outro processo fisiológico, assim, nem sempre quem fuma um charuto é um uso crônico ou constante do tabaco mesmo, do cigarro normal, entendeu? Ele tem uma outra proposta de vida, vamos falar dessa forma, né, de fazer. Então, a tolerância que a gente fala é isso, ele fuma 5 cigarros, 3 cigarros por dia, e ele vai começar a fumar mais, porque ele precisa de mais. Então, a gente fala que desenvolveu uma tolerância uma tolerância crônica dessa utilização. E a síndrome da abstinência é caracterizada por sinais e sintomas muito desagradáveis, a gente vai ver um pouquinho pela frente, que vai acontecer quando esse paciente ele para de fumar, ele cessa o cigarro. O importante é destacar, doutor William, que a gente vai falar da fissura e tudo mais, que é esse momento que dá os efeitos da abstinência, mas esse momento ele é pouco. Ou seja, são nos primeiros dias, e aí duram 5 minutos. Por mais que aconteça mais vezes ao dia, ao passar do tempo, com uma semana, esses episódios vão se espaçando e vão diminuindo o momento da fissura. Então, quer dizer, é segurar a onda mesmo, é continuar no tratamento para que ele consiga abandonar o vício. Entendeu? Então é possível. E aí nós vamos para a dependência, que a gente fala que é dependência comportamental. Ou seja, o fumante ele traz a dependência comportamental quando ele fala assim, olha, quando eu acordar eu vou fumar um cigarro. Quando eu estiver bebendo eu fumo um cigarro. Depois do almoço eu fumo meu cigarrinho. Vou fumar um cigarro. Isso mesmo. Então é o comportamento. Ele vincula o uso do tabaco àqueles momentos que ele vai fazer dentro dessa forma a utilização. E já a dependência psicológica é aquela onde ele tem que acender um cigarro com o intuito de aliviar as tensões. Então, o psicológico a gente sempre vai envolver com as emoções ali também, com o mental, com o emocional, como a gente fala na prática integrativa. Ou seja, eu estou triste, eu tive um momento difícil no trabalho, eu vou fumar para fazer. Eu preciso fazer uma ação de concentração, tem que concentrar. Ele vai lá e acende o cigarro. Então já é uma dependência que a gente fala nesse nível psicológico. Então assim, a dependência está envolvida nisso tudo aí. Ou seja, não é simples. Então não é simples também falar que eu vou tratar. Seria... a gente, às vezes o ouvinte vai falar pra gente assim, olha, mas tem gente que fala, eu vou parar de fumar e paro de fumar. Olha como é que é variável. Tem pessoas que vão conseguir fazer isso mesmo, porque não tem um vício tão grande, ele não tem uma habitualidade. Ele tem uma habitualidade, mas o número de cigarros é menor que ele fuma. Aquele paciente em específico, o mecanismo de dependência fisiológica é menor. Ele fuma, mas ele não tem talvez aquele comportamento toda hora. Ele consegue se educar e realmente parar. Mas não é assim para a maioria das pessoas. E cada pessoa, doutor, né, quem está nos escutando e ouvindo, então, nos vendo e ouvindo, perdão, é diferente. Então, nós vamos ter processos diferentes nessa trajetória do tratamento. Mas é possível? Claro que é. Essa próxima pergunta, como é o tratamento do tabagismo?
E aí vem aquela questão que nós temos aí, né, várias promessas no mercado, né, de medicamentos para poder parar de fumar. E aí? Então, vamos tentar falar aqui do tratamento de uma forma ampla, mas sem aprofundar muito em alguns detalhes, mas de uma forma ampla, colocando as possibilidades, tratamentos, não aprofundar, que eu vou falar assim, vai fazer isso por tanto tempo, tudo mais, que tem os protocolos. Tem muitas promessas no mercado. O fato, doutor Willi, que quem está no presídio, ele não tem acesso. Mesmo quem não está, devido ao valor, também não tem acesso, dependente do valor, né? A essas promessas, essas coisas como um todo. O que eu sempre vou indicar é procurar um profissional habilitado para trabalhar com práticas integrativas complementares para ajudar esse paciente a sair do vício, seja tabaco, álcool, outras drogas, enfim, junto com a terapia que ele tiver com o profissional alopata que está trabalhando com ele. Mas focando dentro do SUS, ou seja, o que a maioria da população, né, tanto aqui de fora como lá de dentro, tem acesso, nós temos o tratamento. E aí o tratamento, por incrível que pareça, não é primeiramente ou somente medicamentoso. Olha que interessante, né? Então nós temos que entender que o momento e as políticas são desenvolvidas em cima disso, e eu vou falar aqui de evidências, né? Quando os estudos deram evidência A, que são evidências importantes que acontecem para a cessação do tabagismo, para que a gente entenda esse processo, porque não é só chegar para o paciente e falar assim, olha, você vai tomar um medicamento, pode acontecer isso, isso e isso, você está ciente, beleza, ok, assina aqui, vamos tomar. Não é por aí. Então o tratamento, ele é importante que a gente trabalhe com e o tratamento no SUS ele vai focar nisso com uma abordagem cognitiva comportamental, ou seja, uma metodologia. E essa metodologia é uma intervenção centrada no indivíduo para que ele compreenda aquele momento que está acontecendo e ele consiga tomar as decisões. Dentro dessa abordagem cognitivo comportamental, nós temos algumas etapas, né? Essa abordagem, por exemplo, doutor Lili, que é a intenção dele? Não visa apenas a parada do fumo. Ele visa parar o fumo, sim, mas ele vai trabalhar principalmente a manutenção da abstinência. Porque eu posso parar de fumar no primeiro momento, mas estou retornando. Então, a importância do tratamento, ele vem para que a pessoa consiga mudar de atitude, sim. Então, não é só para parar de fumar, mas para manter o paciente em abstinência dele. Ou seja, não está trabalhando ele. E outro momento mais importante, além de manter, ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar com a prevenção da recaída. Então, olha como é que é importante essa abordagem cognitiva. Já tem uma expectativa de que pode a recaída é um fato. Sim, porque é um vício. Então, se a gente se a gente percebe, se vocês, né, conhecem alguém que tem dependência ao álcool, dependência à maconha, à cocaína, ao crack, nós temos recaídas. O tratamento, ele é altos e baixos. Mas eles, usuários, né, de tabaco, geralmente, eles fogem, como o diabo foge da cruz, de caracterizar que eles são usuários como se fosse de maconha. Ah, não, eu fumo cigarro. Sim. Eu não fumo maconha. Não uso cocaína. Aí quem usa a maconha vai virar para ele e falar assim, tá, tudo bem, você não fuma maconha, mas quantos cigarros você fuma por dia? Aí o cara fala assim, quantos cigarros de maconha você fuma pelo dia? Ele não fuma 10, 15, 20 cigarros de maconha no dia. Sim. Concorda comigo? Então, assim, tem um contraponto. O usuário de maconha fala assim, eu fumo um cigarro por dia, 2, uma semana. 4, 5. É uma discussão, né, nos grupos aí que vai adentrar. E ele vai falar assim, eu consigo ficar sem fumar a cannabis, por exemplo, né? Eu fico sem fumar a cannabis, você consegue ficar sem fumar o tabaco? Então, assim, essa questão. Então, nós temos o comportamento cognitivo, né? Essa proposta, ele vem para cessação do tabagismo, mas para manter o paciente em abstinência e evitar as recaídas, ok? Isso é importante. Então, ele vai ter 3 formas de abordagem com evidências A, que a gente fala que são evidências importantes, e cada uma vem
aumentando, ou seja, melhor do que a outra. Nós temos uma abordagem que ela é breve, mínima e básica, que a gente fala. Então, todos os profissionais de saúde no SUS podem fazer e já deveriam fazer. Ao atender qualquer paciente, em qualquer momento, no centro de saúde, em qualquer tipo de atendimento, ele tem que fazer essa abordagem, que é simplesmente uma abordagem que vai durar menos de 10 minutos. Ele vai perguntar, você é tabagista? Sou. E aí ele introduz também o assunto dentro do protocolo, vai ter as perguntas, vai ter todas as informações, por isso que os profissionais são capacitados para trabalhar com isso, onde ele vai trabalhar uma abordagem que a gente fala que é breve, que é pequena mesmo, dessa rotina do atendimento deles, que é em torno de menos de 10 minutos, ou seja, profissionais capacitados, o aumento da taxa de cessação, ele é pequeno, mas existe, ok? E apresenta um grande alcance no nível de saúde pública. Essa abordagem não deveria também ser implementada ou implantada pelo Estado nos presídios, no sistema prisional? Justo, é essa que é a proposta. Por exemplo, nós estamos falando como é que é a política e como é que nós vamos adaptar. Então, assim, pensando-se em implementar a retirada do uso de tabaco no ambiente fechado, no presídio, não deveria estar se preparando antes com outras medidas? Sim. Ou seja, será que no SUS hoje, todo mundo que foi na unidade de saúde, que teve o primeiro atendimento, a triagem, foi perguntado se ele é tabagista? Perguntou para colocar lá. Mas alguém fez a intervenção, a abordagem para trazer para o programa para parar de fumar? Enquanto política, doutor William, esse é o caminho. Então, por isso que a gente coloca aqui a importância do farmacêutico estar presente e do enfermeiro, que a gente não vai ter muitos na equipe, mas o farmacêutico vai estar lá na equipe, ele vai estar trabalhando com os medicamentos, ele está atendendo o paciente também. Então, é isso que é a versatilidade da equipe. Como ele é profissional de saúde, ele vai ser capacitado como os demais, como eu disse, a lei preconiza isso, e nessa abordagem todos os profissionais de saúde podem fazer, que é inicial, ele pode fazer o atendimento, ou seja, vamos falar aqui, doutor William, o paciente que está privado da sua liberdade, ele não tem tempo sobrando? É o que mais tem, né, gente? Então, o que acontece? Por que não cuidar da saúde desse paciente? Ao cuidar da saúde desse paciente, ele vai ocupar uma parte do tempo dele com os profissionais de saúde, que pode mudar a reflexão sobre o que ele está pensando da vida naquele momento, tanto para a saúde dele como lá fora, o que vai acontecer, ok? Então esse é o momento, se nós estamos lá dentro, o farmacêutico pode fazer essa abordagem no privado da liberdade. Não faz para todo mundo. Não, tudo bem, mas não tem eles não vão lá pegar o medicamento, vão fazer isso, então agora tem o atendimento farmacêutico. Você vai pegar seu medicamento, perfeito, mas nós vamos fazer o registro. Nós temos que registrar no seu prontuário a evolução, até porque o SUS deve ter esses registros na evolução do prontuário e também da medicação que é utilizada para fazer a compra e tudo mais, ok? Então faz o prontuário e o farmacêutico pergunta, então ele já apresenta isso, já poderia estar acontecendo. Todo profissional de saúde deve realizar um breve aconselhamento aos fumantes para o quê? Para deixarem de fumar. Nós temos evidência que é pequena, mas é importante no nível de saúde pública as pessoas que com essa primeira abordagem, doutor, com menos de 10 minutos, eles têm a vontade, eles procuram e vão parar de fumar. Depois nós temos o segundo momento também, que está interagindo, que é uma abordagem intensiva. Aí um aconselhamento oferecido dentro das consultas, no atendimento, que o farmacêutico pode fazer com esse paciente. Então ele vai lá, a primeira abordagem está aqui seu medicamento, tudo mais, tal. Ele anotou que ele é tabagista, que ele fuma e tudo mais. No segundo momento, quando ele vai pegar o medicamento dele, aí já tem que fazer o atendimento. Aí ele vai reservar o quê? Mais de 10 minutos. Reservando mais de 10 minutos, cada tempo que ele está ocioso lá, ele está fazendo alguma coisa para a saúde dele aqui. E aí vai se fazer o atendimento, os profissionais vão ter que estar capacitados e é um efeito mais importante, ou seja, uma abordagem melhor do que a breve e mínima ou básica, ou seja, ele tem uma taxa maior de sensibilizar o paciente a parar de fumar. Evidência A também. Depois nós vamos ter uma abordagem que é específica e intensiva. Essa abordagem pode ser individual ou coletiva, e aqui, o que é melhor?
as evidências mostram que tanto individual como coletivo vai ter bons resultados, tá bom? É uma abordagem que nós vamos trabalhar aí em torno de 90 minutos. Então, se eu tenho um profissional e eu faço grupos, não muito grandes, mas grupos, eu consigo aproveitar melhor esse profissional. Então, eu posso fazer grupos dentro do presídio. Pode ser elegíveis alguns, aqueles que estão sensibilizados. Por isso que a política tinha que começar a sensibilizar as pessoas a pararem de fumar primeiro. E pegar essas pessoas que têm interesse, né, de parar e implementar com eles. Olha, não seria interessante? E depois começar o processo paralelo com os demais. Então você vai reunir uma equipe, por exemplo, um grupo, e esse profissional vai estar em torno de 90 minutos. Nem mais nem menos. Vamos fazer mais? Não tem evidência. 90 minutos, no mínimo 4 encontros são suficientes. Semanais ou no mês? São 4 encontros. Aí ele vai dividir. 4 encontros semanais no primeiro mês, né, estratificando aqui, 2 encontros quinzenais no segundo mês e uma sessão mensal até completar um ano. Ou seja, no primeiro mês a gente é feito, né, para os profissionais capacitados, 4 sessões, uma semana ali, depois quinzenalmente no segundo mês, então duas sessões, 2 encontros, e depois pelo menos uma sessão até completar 3 meses, ou seja, do 4º mês até o 12º, pelo menos uma sessão no mês. E a gente tem que trabalhar o seguinte: pacientes que precisam do individual, eu vou ter recaída, não, você traz ele para o individual e faz individual com ele. Então, assim, esse é a primeira linha de tratamento, que corre junto com o quê? Com o farmacológico, que a gente vai falar. O que nós temos de medicamento lá, né? É definido na política, tem todos os seus efeitos adversos, tem que colocar também, mas a gente trabalha com um medicamento. E esse medicamento pode ser usado isoladamente ou não. O que nós temos de recomendação? Sempre usar as técnicas que a gente citou anteriormente e o medicamento. Isso é mais efetivo no tratamento do paciente, usar as técnicas e o medicamento também. O medicamento, ele facilita o paciente a aderir às outras técnicas. Por que ele facilita? Porque ele vai diminuir aquela sensação da fissura, vai diminuir tudo aquele desconforto todo do abandono. Então é uma estratégia, né, para poder fazer. Esse medicamento no SUS, ele chama bupropiona, que também está disponível, né, no mercado para outros pacientes. Então ele está ali disponível, o médico vai prescrever para ele nesse sentido para poder usar. O que nós temos no SUS então? Nós temos uma terapia de como é que a gente fala? De reposição de nicotina, ok? E medicamento. Então nós temos as sessões que a gente falou, as abordagens, né, cognitivas. Nós temos a nicotina de liberação lenta, que são os adesivos que a gente coloca, é transdérmico, tem a sua graduação. Nós temos a nicotina de liberação rápida, que são as gomas de mascar ou pastilhas, que são 2 miligramas. E aí esse paciente vai usar quando ele tem a fissura, então ele mastiga. Aí a liberação vai ser ali. O que acontece? Quanto mais forte ele mastigar, a fissura, a pessoa não vai ficar nervoso, mas então quanto mais forte ele mastigar, mais nicotina vai liberar. E aí ele vai começar a apaziguar um pouquinho, entendeu? Então nós temos essas três ferramentas. Pode-se usar, o que se mais utiliza, que nós temos evidências também, é a reposição de nicotina combinada, ou seja, o adesivo, que é para 24 horas, vai trocando tudo mais. Claro, a gente tem, não vou entrar nos tratamentos agora, mas tem as perspectivas, dependendo, então assim, tem todo um protocolo, mas o adesivo, que vai estar liberando a nicotina no organismo do paciente nessas 24 horas, depois troca o adesivo, e a goma ou a pastilha, ou seja, quando ele está naquele momento, ele vai mastigar. Essa é uma combinação bem interessante. Pode-se também combinar o quê? A medicação de medicamentosa, que é a bupropiona. E aí vai ajudar esse paciente na cessação. Depois ele vai espaçando para tirar o medicamento, depois vai tirando tudo, ok? Então tem esse processo. Pode usar só o adesivo? Pode. Pode usar somente a goma ou a pastilha? Pode. Pode usar somente, ou o que a gente fala isolado, o medicamento bupropiona? Pode. Depende da perspectiva, mas as evidências mostram que a terapia de reposição da nicotina combinada é bem resolutiva no processo. O que nós temos que pensar mais uma vez agora é que o paciente que ele está privado da sua liberdade, doutor Willi,
seria interessante que a gente consiga identificar, ou seja, o primeiro momento o médico faria uma avaliação, por exemplo, já identificaria os problemas de saúde, anotaria no prontuário e já deixaria a indicação do uso da bupropiona quando necessário. E aí o farmacêutico que estiver acompanhando, o enfermeiro estiver acompanhando ali, atendendo esse paciente, ele já tem o quadro, já vai fazendo a terapia de reposição de nicotina e, se necessário, como o médico já colocou, ele vai introduzir, lógico, fazer um protocolo para isso, ele já introduz a medicação bupropiona, que ele não pode prescrever, que é medicamento de controle especial, mas dentro do protocolo, com avaliação médica, ele poderia, ok? E depois ele vai retornando, o médico vai acompanhando, o retorno está aqui, o médico vai e vai acompanhando. Vou deixar um parênteses, doutor William, né, que essa é a forma de tratamento aí na farmacoterapia. Mas nós temos grupos específicos que devem ser observados, né, para fazer isso. Como eu citei, tem a prática integrativa complementar que entra nesse tratamento também. E os grupos específicos, que a gente tem que ter um acompanhamento do médico em algum momento, os pacientes psiquiátricos. Então, nós temos pacientes privados da sua liberdade que são pacientes psiquiátricos. Então, impreterivelmente, ele tem que ter o acompanhamento do médico para prescrição, se for necessário, bupropiona, ver os medicamentos que ele está usando para evitar reações adversas. O farmacêutico pode ajudar nesse processo, mas o médico vai impreterivelmente tem que estar acompanhando, porque tem outros medicamentos vinculados. Pacientes grávidas, né, evitar o uso da nicotina e fazer o outro atendimento. Adolescente, como nós citamos, não é ideal que se dê nicotina para ele, tem abordagem, tem outros fatores. Mas se esse paciente adolescente ele é dependente de álcool, ele tem um uso crônico de álcool, encaminhar para o CAPS também, por exemplo, CAPS AD. Enfim, pacientes que têm recaída, é possível, como nós falamos, ele não pode ter o mesmo tratamento. Então, ele ter recaída, enfim, o melhor é o acolhimento, mostrar para aquele paciente que isso pode acontecer, como, né, a dependência de outros fatores, que ele não desista de continuar, que ele seja motivado nesse sentido, que a sua autoestima seja... Porque a pessoa se culpa também, né? Que ele seja recapitulado, mas tem que vir para um outro tipo de tratamento, uma outra intervenção. Enfim, pacientes que estão internados, hospitais psiquiátricos a gente já falou, outros pacientes que vão internar, é bom fazer essa abordagem para ele depois no SUS, né? Ele fazer, mas dentro do presídio também, se ele tiver que ter um atendimento na unidade hospitalar. Se perguntar a ele que ele é tabagista, fala as orientações, faz as primeiras abordagens e já encaminha para o tratamento. Aí já fala, olha, tem qual equipe lá que está te trabalhando? O farmacêutico, o médico, fazer a abordagem aqui para parar de fumar. Já pode ser uma capitulação. Então, assim, você tem vários outros pacientes. O paciente com tuberculose, ele é fundamental que ele pare com o tabagismo. Então, está com tuberculose, encaminha ele para o tratamento, entendeu? Então, assim, é bem interessante. O tratamento é bem amplo, né? Para a gente poder falar. Acredito que o tratamento aí a gente já tenha colocado. E o que se espera com o tratamento, doutor William? Que é uma resposta clínica positiva a esse tratamento que ocorre quando o paciente deixa de fumar. Esse é o que nós esperamos. No entanto, nós temos um padrão evolutivo que é semelhante às outras drogas crônicas, às outras doenças crônicas. Hipertensão, diabetes, não é crônico? Sim. Tem hora que o paciente vai e volta, não é isso? Então pode acontecer isso aí. Então pode apresentar período de remissões e recidivas. Então nós temos que também trabalhar esse momento com o paciente aí nessa questão. Interromper o tratamento é interessante? Não. A não ser que tenha reações adversas, a não ser que tenha algum problema associado no meio do caminho, aí sim o tratamento tem que ser revisto. Mas dentro do tratamento, sem aprofundar tanto, mas de forma ampla, como eu falei, eu acho que é isso aí. Então, doutor Alisson Brandão, não seria o ideal também as entidades públicas, né, o Estado, o município, criar cartilhas para isso, distribuir nas escolas, nos presídios e também realizar debates ou fóruns? Faz parte da política, né, doutor William? Tudo isso faz parte da política. Hoje você encontra cartilhas, a impressão de cartilhas, mas hoje tem muito em PDF, mas tem as cartilhas que incentivam. Quando a pessoa vai ao posto e ela, eu quero parar de fumar, eles podem entregar. Talvez não entreguem a todos, enfim, eu não sei como é que está essa rotina. Mas tem as cartilhas que sensibilizam essas pessoas. O interessante, doutorinho, que, olha só que interessante, os estudos mostram que é muito mais, a redução de mortes é muito maior
com os programas, com as atitudes públicas de proibir em ambiente fechado, de taxar com impostos, tudo mais, é muito mais positivo na morte do que só prevenir o início. Porque quando a gente trabalha só para prevenção do início, antes a pessoa começava a fumar com 18, 20 anos, ou não, agora é com 15, 16, enfim, não é só a prevenção de iniciar, ok? É a cessação do tabagismo que vai dar o menor número de mortes. Isso é um estudo comprovado. Então, sim, fazer sensibilização é muito importante. Como fazer essa sensibilização dentro das escolas? Nós temos, infelizmente, doutor William, uma polarização forçada, ao meu ver, eu não quero entrar nesse detalhe, mas e errada dessa visão, que a escola pública é ruim, porque o governo incentiva aquilo e outro. Que a grande maioria é mentira, não tem esses incentivos a nada, mas se julga politicamente para colocar a sociedade uma parte contra a outra, ok? Então, assim, eu vou abordar isso na escola? Como? Aí o professor vai falar, ele vai ser apontado como incentivador, porque ele está falando sobre o uso de tabaco? Na verdade, é uma campanha para ir contra o tabaco. E ele vai ser acusado de ser? Então, nós temos que entender uma política, sim, que deva ser uma política estadual, por exemplo, e um município tem o poder de fazer sua política municipal, até legislativamente falando, porque ele pode poder, né? Poder e dever, porque já tem um programa nacional. Dentro do programa nacional, ele tem recurso, ele tem onde buscar recurso para poder fazer isso. Então, sim, fazer campanhas com as crianças para mostrar que o tabaco não é falar que é ruim, na verdade. É ruim. Não, a sensação é ruim, não, porque quem fuma tem uma sensação boa, a verdade é essa, né? E a pessoa fala, tá me enganando, é ruim. Não, nós temos que mostrar que é prejudicial à saúde. Isso. Então, o que pode vir a acontecer, o que acontece, tudo mais. Nós temos que trabalhar não somente com os alunos, doutor William, quando a gente fala de prevenção e tratamento também, mas principalmente o professor. Quantos professores você teve que fumar? Quantos professores que a gente teve que fumava na sala de aula? Chegava perto da janela, né? Fumando aí. Vou fumar perto da janela para não. Mas tá ainda fumaça. Tá no ambiente. A pessoa que está no ponto de ônibus, que fuma perto de um estabelecimento comercial, ele está julgando a fumaça para dentro do estabelecimento. E quem está lá dentro está o quê? Fechado. Entendeu? Falta bom senso. Eu acho que a campanha é mostrar que falta bom senso nas pessoas, tem que mostrar que, olha, você vai fumar, ok, é decisão sua, mas olha que se você fumar aqui, olha o que vai acontecer, você está prejudicando outra pessoa. Então, assim, eu acho que é uma campanha ampla de conscientização, mas nós somos uma epidemia, não estamos? Sim. Então nós temos que tratar também, não só prevenção, como tratamento. Então eu acredito que assim, a decisão governamental de implementar tem que ser bem feita, porque está seguindo uma política nacional. E por que é uma política nacional? Porque aderiu a um programa maior da Organização Mundial da Saúde e é um programa de Estado. Porque faz mal para a saúde, como nós vimos aqui, que pode acontecer. Né? Então, eu acredito que é isso. A gente tem que trabalhar as pessoas que já estão fumando para que elas parem de fumar. Porque elas têm um risco de morrer mais próximo. Né? E qual o tempo de tratamento, doutor Brunão? Bom, o tempo tratamento total preconizado, como a gente conversou um pouco antes, ele vai gerar em torno de 1 ano. 1 ano entre a sensibilização, os atendimentos que a gente falou, breve, né, intenso e intensivo ali dele, com o tratamento farmacológico, as sessões vão lá, como nós dissemos, 1 por semana no primeiro mês, 2 no segundo mês e 1 por mês até completar 1 ano, né? Vai trabalhando isso, vai vendo o resultado, vai espaçando, se necessário vai aumentar a dose da nicotina, depois vai abaixando, vai retirando, a medicação também ela vai sendo retirada e aí tem que acompanhar para não dar nenhum problema. Então assim, a proposta é que em 1 ano esse paciente parou de fumar e se mantém em abstinência. Ok. Entendeu? Tem cura ou apenas tratamento? Então, como todo vício, doutor William, o paciente ele está à mercê do quê? Dos altos e baixos, das recaídas.
Isso é muito importante a gente entender, né? Então, o que ele tem que se precaver? Assim como um usuário de cocaína, crack, ele tem que evitar os locais habituais, os locais que ele sabe que tem a droga disponível, os locais onde ele consumia com outras pessoas que vão levar a essas lembranças. O paciente, o tabaco, ele tem que evitar algumas questões também, né? Vai ter a sensação, olha, eu acabei, vou tomar aquele cafezinho, vou fumar. Ele tem que lutar um pouco contra isso. Então, é uma vigilância constante. Lógico que, como eu falei antes, tem pessoas que conseguem um tempo sem medicação, sem nada, ele consegue fazer isso. Então, nós temos sucessos bem interessantes das pessoas que não voltam ao uso, ok? Mesmo tendo essa vontade esporadicamente, né? Que a gente tem que entender, como eu falei, uma coisa é ter um lapso que a gente fala, ou seja, o paciente teve um lapso, ele voltou a fumar aquele momento e pronto, ele não voltou a usar habitualmente. É diferente da recaída que ele inicia o cigarro e aí ele volta a fumar, mesmo que quantidades menores, mas ele volta a fumar cronicamente. Aí é uma recaída. O lapso a gente tem que entender que aconteceu e a pessoa às vezes, não vou mais, e ele consegue fazer. E assim, é diferente às vezes do próprio álcool, né? Que o álcool é bem mais deletério. Quando a pessoa toma o álcool ali, ela perde a razão demais, perde o controle como um todo, né? E infelizmente acontece. O cigarro não, ele fumou, ele fez aquele momento, ele sentiu e não levou a fazer alguma coisa mais comprometedora, uma coisa pior, uma violência, enfim, agredir ninguém por causa daquilo. Ele vai trabalhar com ele, tô com vergonha porque eu voltei, eu tô... a minha autoestima tá ruim, eu tô chateado comigo porque eu não consegui, mas é um lapso, a gente tem que apoiar as pessoas, por isso é importante a família, quem tá em recluso, é importante o quê? Quanto mais, vamos falar, companheiros de local ali estiverem imbuídos nesse sentimento também de realmente parar, você concorda que é mais um que pode dar uma força para ele? É mais um exemplo, olha, ele está conseguindo, nós estamos aqui, vamos, entendeu? Eu acredito que esse é o momento. E se o Estado tem essa definição, além de tudo que a gente está falando, qual é o planejamento? Como que eu ocupo o tempo dessas pessoas? Como é que eu posso tornar o tempo produtivo? E aqui, doutor William, eu vou falar que eu não estou falando de terceirização, não, pelo amor de Deus, longe de mim falar disso. Que é um assunto que está vindo à tona aí. Nós não podemos pegar os problemas que tem lá no presídio e falar, agora é problema, eu não consigo gerir, vou entregar na mão dos outros. Entendeu? Esse é um discurso que eu não gosto de travar. Ou seja, nós temos soluções dentro do SUS para ajudar os pacientes que ali estão? Temos. O que eles fizeram de errado, eles estão pagando, estão ali dentro. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando do direito que eles têm à saúde, do direito que eles têm à cidadania, do direito que eles têm, assim como nós, a outras ações. Então, nesse sentido, o policial penal próximo ao privado da sua liberdade, que é fumante, também terá sua saúde comprometida? Sim, como a gente colocou antes, ele vai ter, porque ele aí, como a gente explicou, ele é um fumante passivo. E aí ele vai comprometer, então pode vir a ter as doenças a curto, médio e longo prazo. Ou seja, vai só a graduação, a gravidade, né, na verdade, vai só aumentando. E aí pode desenvolver aí um câncer de pulmão? Câncer de pulmão, por exemplo. Doenças de pele, problemas respiratórios. Aí com o tempo, né? Ou seja, com a frequência que ele está ali fazendo. O que a gente tem que ter em mente aqui, doutor William, que não é falar assim, olha, eu vou fazer um rodízio agora. Não adianta. Você expôs o policial ali, depois você tirou ele do local e você colocou outro. Aí depois ele volta para aquele local. Entendeu? Porque não adianta tampar o sol com a peneira. A gente às vezes fala alguma coisa e às vezes os gestores, em vez de pegar aquilo como uma questão positiva, né, potencializar em ações legais, né, que são produtivas mesmo, eles vão fazer uma medida paliativa. Então, se não é ficar constante, eu vou deixar ele 3 meses, mando ele para outro lugar, depois eu mando em 3 meses. Não é dessa forma. Ou seja, vai acontecer. E aí eu vou falar em outro ponto. Todos nós aqui temos questões que todo mundo fala assim, é genético. Não é assim? É genético. Na epidemia, na pandemia eu desenvolvi isso. Porque olha só, se você tinha uma predisposição genética na sua família e tudo mais, a desenvolver asma, algum problema respiratório, mas até então não tinha algum fator externo,
radiação, qualquer outra coisa, inclusive um vírus, uma bactéria, pode desencadear no seu organismo o processo inicial para você desenvolver isso. E foi o que aconteceu nessa pandemia, que vários pacientes tiveram várias coisas. Eu nunca tive, não, você tinha uma predisposição, olha na família. Muita gente que desenvolveu problema respiratório tinha uma predisposição. Então, geneticamente, você está predisposto. Então, o policial penal, né, o paciente policial penal que está ali de forma passiva, por mais que seja 3 meses, e ele seja tirado, ele pode desencadear aquele momento a fumaça, alguma questão que vai desenvolver a ele. Então, não é a questão, porque foram 3 meses, eu vou trocar de lugar. Aqui, senão entende a gente errado, né? Melhor a gente pontuar também. Então, doutor Brandão, qual a reflexão que podemos construir sobre o sistema prisional nesse aspecto? Então, doutor William, a pergunta que a gente faz é o tema da nossa conversa de hoje. No sistema prisional, quem é que quer o tratamento? E quem está disposto a fazer? E como que o governo vem estabelecer isso? Eu acredito que ficou claro para todo mundo que está nos acompanhando que o parar de fumar, a cessação do fumo é interessante. Sem sombra de dúvida. É uma política nacional, independente de governo. 2005, então é a política nacional. Todo presidente vai ter que desenvolver esse projeto junto com os estados, municípios, enfim. Então, o poder público tem a função de desenvolver as ações dentro da política nacional de cessação do tabaco. Então, todo mundo tem que fazer. Então, é importante fazer. Como que vai ser feito? É de uma hora para outra? Eu tenho um medicamento suficiente, ou seja, eu tenho a recomposição da nicotina suficiente para todo mundo, para todos os presídios? Qual é a população prisional que nós temos hoje em Minas Gerais? Não é pequena. Eu tenho medicamento para todo mundo? Tem bupropiona para todo mundo? Tem como continuar o tratamento para todo mundo? Então a reflexão que a gente faz é o seguinte: é interessante, como que o governo vai fazer é mais interessante ainda, porque a gente tem que entender. Então as entidades, os órgãos estão vinculados, poderiam trabalhar com eles, os conselhos de classe poderiam trabalhar junto ao Estado para poder ver essas estratégias, considerando a peculiaridade do paciente, que ele está privado da sua liberdade, no seu ambiente ele vai estar só recluso ou aberto, recluso. Então, quer dizer, como que a gente vai fazer isso? Estratégia. Então, acredito que um planejamento vem com o quê? Com uma pesquisa, que eu acredito que o governo fez essa pesquisa, que é um diagnóstico, né, situacional, ou seja, de ver em todas as unidades prisionais quantos são os pacientes, né, fazem uso do tabaco. Poderiam ver quantos têm vontade e quais têm vontade de parar, porque seria um público inicial. Tem profissionais, tem equipes que vão dar assistência, como nós falamos. Não tem equipe, tem poucas equipes formadas, né? Então tem profissionais farmacêuticos junto, tem todo mundo junto para garantir não só a disponibilidade dos medicamentos, mas a disponibilidade da atenção, o acompanhamento e essa parte psicológica que a gente falou toda aqui. Então, tem profissionais? Tem. Tem medicamento? Tem. Eu fiz baseado no diagnóstico, ok? Ótimo. Se tiver isso, já é um bom caminho andado. E aí, quais são as estratégias que a gente vai fazer? Vamos cessar de uma vez? Eu consigo fazer isso para todos os pacientes? Mesmo tendo farmacêutico e enfermeiro lá, eu vou conseguir atender. Vamos colocar aqui, doutor William, me fala um presídio que você conhece que tem menos pessoas. Menos internos, então de 1.000 internos, mais ou menos. Gameleira, 1.000 e poucos. Mais ou menos. A gente vai trabalhar em torno de 1.000. É que é a entrada do sistema, né? Porque ele distribui. Então, isso, em torno de 1.000. Ok. Como que nós vamos atender 1.000 pessoas ao mesmo tempo? Não são 1.000 que fumam. Quase todo mundo fuma ali. Vamos falar a verdade. Mas como é que eu vou atender 500 pessoas? 50%. Com esse atendimento que eu faço inicial, montar os grupos, montar não sei o que, ter medicamento para todo mundo, eu consigo manter isso de uma hora para outra para ele parar de fumar? Então, assim, a gente tem que entender o planejamento que foi feito, as entidades de classe, o pessoal dos policiais penais, por exemplo, também pode fazer esse questionamento, o sindicato, eu acho que é sindicato, né, que eles têm, associação,
para entender esse processo. Por quê? Porque isso vai interferir, como nós falamos, o processo é dependente, é semelhante ao processo de dependência da cocaína e das outras drogas. Então, assim, pode gerar violência? Pode gerar violência. Pode gerar briga. Entrou com um cigarro aqui, aí briga entre eles para ter o cigarro. Quer dizer, o policial penal pode se prejudicar, não somente sendo fumante passivo, mas também dentro de um contexto de uma violência que vai estar aumentada de acordo com essa questão. Então, assim, procurar saber, fazer tudo isso, ter os passo a passo, fazer os protocolos, fazer um protocolo diferente para o presídio, ok? Para que a gente atenda esses pacientes. E como eu falei, o médico pode fazer o diagnóstico, fazer toda a parte inicial, deixar a medicação prescrita, o farmacêutico estaria atendendo. Agora é hora de entrar? Agora é hora de entrar. Então ele vai fazer a liberação, porque o médico já fez essa avaliação prévia. E quando acabar a prescrição do médico, a validade, quem vai fazer? Então, se está tratando, o farmacêutico poderia renovar essa prescrição, sempre pensando em não faltar o quê? Os medicamentos e assistência ao paciente. E aí fazer o quê? O registro, a evolução de tudo isso, doutor Willi, tem indicadores. Conseguimos? Foi efetivo, porque vai se gastar recursos financeiros. Sim. Então, de qualquer forma, todo recurso financeiro tem que ser gasto com planejamento. Para que a gente chegue, ou seja, o resultado terapêutico que a gente precisa é o quê? É que as pessoas parem de fumar. Tem poucas recaídas. E um dado estatístico, doutor Willi, é que muitas pessoas passam por 5 tentativas até parar de fumar. 5 tentativas. Então, se eu estou falando da primeira tentativa, eu estou usando os medicamentos. Como é que eu vou fazer? Teve recaída, como é que eu vou fazer? 5 tentativas. E a gente está falando de tratamento de 1 ano para acompanhar. Mas quem está preso, fica preso só 1 ano? Não. Então, eu tenho que ter entendeu o que é diferente? Eu tenho que acompanhar esse paciente por mais de 1 ano. É um acompanhamento constante durante uma pena que ele está cumprindo, 5, 6, 10 anos. E em algum momento vai ficar mais difícil para ele nesse momento da pena. E aí que eu falo da abordagem emocional e psicológica. O Estado deveria, de repente, também separar determinadas unidades para receber esse pessoal. Tanto que não quer, quanto aquele que quer. Porque na hora que vai fazer a triagem, já direciona, né? Pode ser uma estratégia. Eu não sei se... Já que não tem vaga para todo mundo, eu não sei como é que eles vão fazer. Mas, assim, é um planejamento, sim, porque se você coloca isso dentro da política, não quer dizer que é de imediato. Quer dizer que daqui para frente, na reestruturação do sistema prisional, essa unidade aqui vai ser uma unidade isenta de tabaco, sim, por exemplo. Então, nós vamos construir uma nova. Então, essa nova vai ser para esse número de pessoas. Se já fez o estudo situacional, ele já tem um perfil de quantos já utilizam e querem sair. Então, olha só, esse aqui novo vai ser para essa questão. É uma política. Essa visão não é para implementar de imediato, é para se construir o caminho para chegar até lá. Perfeito. Doutor Brandão, gostaria das considerações finais, porque o nosso tempo já passa rápido, né? Passa rápido. Nossa, a gente precisa, né? Vamos trabalhando aí, que vão levando essas informações importantíssimas, né, esses temas muito sempre importantes aí para a sociedade e para o sistema prisional no estado de Minas Gerais. Então, gostaria de ouvir as suas considerações finais aí para a gente estar encerrando. Olha, doutor William, nosso DJ aqui. E contando com sua presença sempre aqui, hein? Não, os temas relevantes. Fico feliz, né? A gente quer agradecer a quem está nos escutando, está nos vendo também. Nesse dia de Natal, né, que Deus abençoe todos vocês, né, quem acredita e quem não acredita, quem acredita em alguma coisa também, que essa luz possa abençoar a sua família, preparar para um ano com muito sucesso, com muitas novidades, muitas lutas também, né, que a gente não perca esse objetivo. Eu fico muito feliz de estar participando aqui com vocês. Estarei sempre aqui com vocês, levando, e peço também a quem está nos escutando que possa colocar os temas que eles gostariam que a gente desenvolvesse aqui, sempre puxando nesse âmbito também para a área da saúde, para que a gente possa esclarecer cada vez mais, possamos conscientizar a sociedade para que ela se apodere, né, dos seus direitos e faça as cobranças. Não é só reclamar, né, doutor William? Acho que a gente, enquanto cidadão, temos que fazer a nossa parte. E eu acho que o cidadão tem que buscar essas ferramentas também, se informar, com informações importantes e reais, como aqui a gente sempre está transmitindo, né? A rádio sempre está transmitindo para eles, para que a gente possa trabalhar esses contextos como um todo. Dentro do presídio, a gente deseja também
que quem está ali dentro, né, seja o policial penal, a parte administrativa, os profissionais de saúde, os internos também sejam abençoados, que possam ser iluminados também, e ter paz no coração para que o momento difícil vai passar e que ele consiga se reerguer quando vier aqui para fora e reerguer lá dentro. Eu acho que se a mudança acontece quando quem está lá dentro, né? Então todo mundo seja abençoado, agradeço e um bom Natal. Obrigado, doutor Brandão, mais uma vez pela sua ilustre presença aqui, né? Que sempre engrandece aí o nosso programa. Contamos sempre com sua participação aqui nos temas relevantes que a gente vai estar sempre trazendo aqui, já em 2025, né? Isso mesmo. Caminhada aí. Gostaria de agradecer aos ouvintes da Ultra FM, agradecer ao DJ Nantes. Um Feliz Natal a todos vocês. O DJ tá nos devendo aqui uma música, hein? Pra encerrar com uma música bem legal. Não de Jingle Bell, só se for Jingle Bell de rock. Pode ter certeza. Um abração a Obrigado, todos. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir na Rádio Ultra FM o programa Bate-Papo Jurídico. Apresentação e produção, Dr. William Souza.